Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre mais uma briga política em cima de remédio. Olha que coisa, estamos voltando à época da Covid. Você lembra que na época da Covid era proibido falar nome de determinados remédios? Eu não sei se ainda pode, se está proibido ainda falar no YouTube, se já pode falar, mas tinham determinados remédios que você não podia dizer o nome, que você era censurado. Não, que absurdo! Não pode falar nesse remédio, negacionista, e não sei o que lá e coisa e tal. E agora parece que estamos revivendo isso do lado contrário, né? Porque na época o Trump recomendou o tal remédio e o pessoal da, entre aspas, ciência da ONU disse que o remédio não funciona, que não é para usar e não sei o que lá. E agora o Trump está dizendo que, olha só, não se deve usar o Tilenol durante a gravidez porque pode ter um estudo ligando isso com autismo, né? Não se deve. Ele não proibiu ninguém de usar, não, tá? Ele só disse que não deveria ser usado isso, né? E aí, imediatamente, o pessoal liberal, né, os esquerdistas americanos, mulheres liberais grávidas, estão tomando Tilenol só para contrariar o Trump. Virou uma questão política. Você que é mulher, está grávida, tome Tilenol para provar o Trump errado. O pessoal já parou para pensar o que vai acontecer se o Trump tiver certo, né? Já pensou que chato isso? Não sei, né? De qualquer forma, o estudo diz que tem uma chance maior de ter autismo, não que com certeza vai ter autismo, né? Mas o problema todo não é esse. A minha visão dessa coisa só é que é um absurdo haver uma briga política em cima de remédio. Meu amigo, remédio, eu não sei se o Trump tá certo, se ele tá errado. Conversa com o seu médico. Se você vai usar um remédio, não conversa com o seu médico, decide, pronto. Não tem que ficar discutindo política. Se eu sou de direita, eu uso remédio. Se eu não sou se eu sou de esquerda, eu uso outro remédio. E, cara, que estupidez é essa, bicho? Essa notícia foi sugerida por Não Coube, Xi Jinping e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a WHO, né, que é a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, em inglês, World Health Organization, a OMS, ela uniu-se a líderes mundiais rejeitando o aviso do Trump. Não porque o Trump está errado. Se o Trump falou uma coisa, não pode ser certo isso, né? O problema dessa história, como eu falei para vocês, é que sim, existem alguns estudos que fazem essa ligação. O Trump está certo, o Trump está errado? Eu não sei, mas o fato é que existem alguns estudos aqui. Ó. Tem esse estudo aqui da Harvard, mostrando aqui ó, o uso de acetaminofén, que é o nome do paracetamol lá nos Estados Unidos. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que paracetamol, tá? É porque lá nos Estados Unidos o nome é acetaminofén e no resto do mundo, Estados Unidos e Canadá, esse nome, no resto do mundo inteiro é paracetamol, mas é a mesma substância. Durante a gravidez pode aumentar o risco da criança ter autismo ou ADHD, que é o transtorno de atenção, déficit de atenção, né? Enfim, isso me preocupa, porque, de novo, a gente está vendo esse caso de briga de remédio, remédio político. Ah, se a pessoa é de direita, ela usa o remédio XYZ, se ela é de esquerda, ela usa... Caramba, isso é uma idiotice, para com isso, pô. O cara não obrigou ninguém a tomar, nem proibiu ninguém de tomar nada, né? Cada um toma o que quiser, você decide o que você quer fazer aí da sua vida, né? Me assusta, né, as mulheres, não foi só essa, não teve essa outra aqui falando, não, que eu vou tomar agora e meu filho não vai ter autismo, vocês vão ver e coisa e tal. E ela sabe que, né, assim, não sei se o filho dela vai ter autismo ou não, mas existe a chance dele ter autismo, mesmo se ela não tomasse o Tilenol, existe a chance do seu filho ter autismo, né? E tem várias aqui, ó, botaram várias mulheres fazendo a mesma coisa, gravando, tomando Tilenol, virou uma febre. Não, você mulher de esquerda, tome Tilenol quando estiver grávida, para provar que o Trump tá errado. E se o seu filho for autista, paciência, né? E dá outro jeito, aí você culpa outra coisa, diz que a culpa é do pai, não sei o que lá, né? Enfim, esse tipo de coisa é o tipo da coisa que não deveria acontecer, né? Como eu falei para vocês, se o Trump tivesse proibido o Tilenol, ou tivesse obrigado as pessoas a tomar Tilenol, da mesma forma que com os outros remédios na época da pandemia, que havia uma briga ideológica em cima disso, eu teria sido contra. Eu acho que ninguém deve ser obrigado a usar remédio, nem proibido de usar remédio. Você usa de acordo com a recomendação do seu médico, né? O seu médico que vai dizer lá se deve ou não deve, coisa e tal. E todo mundo sabe que existe um risco grande com relação à gravidez, né? Durante a gravidez, algumas drogas podem sim causar problemas, e por isso é importante. Tem várias drogas que não podem ser usadas na gravidez. Inclusive, existe uma informação no site da Tilenol, aqui, na conta da Tilenol. Isso aqui é a conta da Tilenol, tá? É um tweet antigo, não é um tweet atual, não foi em resposta ao Trump, não, tá? Aqui, é um tweet de 7 de março de 2017. De fato, nós não recomendamos o uso de nenhum de nossos produtos enquanto você estiver grávida. Obrigado por tomar o tempo para colocar as suas preocupações, né? Então, isso aqui é uma conta da Tilenol, que ficou ativa uma época, ela não está ativa mais hoje, mas ela ficou ativa uma época e recebendo, né, consultas de pessoas. E aí eles responderam isso aqui em determinado momento. Isso daqui é uma posição oficial da Tilenol? Não sei. Mas eles estão dizendo literalmente que não se deve tomar Tilenol enquanto você está grávida, né? E isso foi em resposta a uma outra postagem que dizia que algumas vezes o melhor alívio de dor de cabeça é sair fora de casa, né? Respirar puro e coisa e tal, o que faz algum sentido no final das contas, né? Além do mais, como eu falei para vocês, existem alguns estudos que fazem essa ligação. De novo,
tem estudo para tudo. Se você procurar, vai ter estudo dizendo que sim, estudo dizendo que não, para absolutamente qualquer coisa. Por isso que eu digo que o melhor é você conversar com seu médico e decidir essas coisas. Não decida com base em opinião política. Ah, não, eu não gosto do Trump, então eu vou tomar Tilenol quando eu estiver grávida, só para mostrar pro Trump, né? De novo, né? Isso pode não dar muito bom no final das contas, né? Então, essa é a situação que nós estamos lá nos Estados Unidos, o pessoal brincando. Aí tem algumas brincadeiras também que o pessoal está fazendo aqui, né? Por exemplo, a Babylon Bee colocou aqui, ó, que mulheres começam a tomar Tilenol, mulheres grávidas estão tomando Tilenol, na expectativa de ter um filho que vai criar uma companhia de carro elétrico e ficar bilionário, né? Porque o Elon Musk é autista e coisa e tal, e tem uma companhia de carro que é bilionária, então, pô, vou tomar Tilenol para ficar rico, né? Para o meu filho ser um autista e ficar rico. E isso é uma coisa problemática também, tá, gente? Toma cuidado com isso. Realmente, autistas é um espectro, tá? Tem autistas altamente funcionais, né, que conversam, e até muito inteligentes no final das contas, né? Mas também tem autistas que são bastante disfuncionais, tá? Que a pessoa não consegue fazer nada. Então, assim, esse negócio não é brincadeira, não. Aliás, você ter contato com pessoas que têm autismo de verdade, não é essa brincadeira. Às vezes o pessoal fica brincando, eu sou autista, não sei o que. Não, meu amigo, você não é autista, porra. Mas você tá no espectro, né? Levemente autista. Porra, para com isso, né? Essa coisa toda começa justamente porque você começou a ter um monte de gente diagnosticado com autista e transtorno de déficit de atenção. A minha visão dessa coisa, como eu já falei aqui, né? Porque antigamente era criança levada e ficava nisso, né? E não tinha doença, era só uma característica da criança. Agora a criança levada, não, porque ela tem transtorno de déficit de atenção, tem que tomar remédio, não sei o que lá. Isso me parece, para eu que estou de fora, eu não sou médico, tá, gente? Não, eu estou dando minha opinião aqui de leigo. Para quem está de fora, me parece uma maneira de médico ganhar dinheiro com a pessoa. Entendeu? A pessoa era assim mesmo, é criança levada. Ah, não, mas tem um remédio aqui, agora tem um transtorno de déficit de atenção, se você tomar um remédio, a criança fica calminha, né? E, de novo, eu sinceramente, eu acho que tá errado isso, mas assim, é por isso que cresceu tanto o número de autistas. A preocupação toda do Robert Kennedy Jr. e do Trump é que aumentou muito o número de autistas nos Estados Unidos. E aí eles estão dizendo que é por causa do Tilenol. Isso não está embasado aqui na pesquisa. Tá? A pesquisa diz apenas que existe uma chance maior do seu filho ser autista se você tomar Tilenol durante a gravidez, tá? E não quer dizer que ele vai ser, quer dizer que tem uma chance maior. E o que eles estão dizendo aqui, eles estão recomendando que não use, mas também não quer dizer que está proibindo de usar. Então, assim, na boa, eu não vejo problema aqui, não. O risco que eu vejo nessa história é um retorno para o caso da época da Covid, em que você tinha remédios por ideologia, que o pessoal da direita toma um remédio A, o pessoal da esquerda toma um remédio B, e não pode misturar, um chama o outro de negacionista. Enfim, isso não era assim que deveria ser a coisa, né? Não era assim que deveria ser a coisa. Eu temo porque, né, vai que o Trump tem alguma razão, e essas mulheres todas que estão fazendo esse negócio para provar que o Trump está errado, não acabam provando que o Trump está certo, né? E, de novo, na época da pandemia também é a mesma coisa, né? Uma coisa totalmente sem sentido. Não porque não pode tomar tal remédio que é contra a ciência. Aí tá, vai tomar o quê em relação? Não tem que tomar nada, tem que ficar esperando que um dia vai ter a vacina e você vai ser curado pela vacina. O que não fazia muito sentido, né? Se tivesse a chance de você tomar o remédio e melhorar, por que não tomar o remédio e melhorar? Não é assim, a possibilidade, a chance disso acontecer, né? Mesmo que fosse pequena, né? Mas enfim, foi o que aconteceu na pandemia. Aconteceu a briga dos remédios políticos. E parece que estamos voltando para isso agora. Briga dos remédios políticos. Só tome Tilenol durante a gravidez se você for de esquerda para responder para o Trump. Agora, o pior dessa história é quando vem o idiota do Padilha querer lacrar em cima disso, né? O cara já decidiu, né? Porque lógico, né? Já se montou exatamente os mesmos grupos da época da pandemia, né? Que era o ministro da Saúde do Brasil, a OMS, a esquerda mundial. Não, porque tome paracetamol, toma Tilenol, que não tem problema, o Trump tá errado, negacionista, não sei o que lá. O mesmo time político daquela época, eles armaram de novo agora. Aí tá o idiota do Padilha aqui falando primeiro uma mentira, né? Ele tá falando uma mentira. Ele tá dizendo aqui que... aqui, ó, olha só. Tomar Tilenol causa autismo? Não, não é isso. O Trump nunca falou que tomar Tilenol causa autismo. Tomar Tilenol na gravidez causa autismo. O que ele falou é que tem um estudo que a chance do seu filho ser autista é maior se você tomar Tilenol na gravidez. Você pode ter um filho autista mesmo sem tomar Tilenol. Você pode tomar Tilenol e não ter um filho autista, mas a chance de você ter um filho autista se tomar Tilenol é maior. Você está, assim, aumentando o risco. Muitos medicamentos acontece esse fator. E aí ele está dizendo aqui, não, que o Tilenol é a causa de autismo. Não, o Trump nunca falou isso. O que ele está usando aqui é, mais uma vez, um espantalho para tentar bater na ideia do Trump. Mas aí ele vai pior aqui. Aqui, ó. Não existe nenhum estudo que comprove uma relação entre paracetamol com autismo. E, bom, tem aqui pelo menos 2 estudos aqui recentes falando sobre a ligação entre paracetamol e autismo. De novo, não é que uma coisa causa a outra, é que aumenta a chance de ter a outra problema, né? Então o Padilha tá errando aqui, né? E aí tá falando, não, porque o risco, você vai botar o seu bebê em risco? Não, peraí, então você vai botar o bebê em risco você não tomar o Tilenol, é isso?
Que história é essa? Que loucura é essa? Que você não tomar Tilenol, você está botando o seu bebê em risco. Tem que tomar Tilenol, é o que está dizendo o Padilha, né? Olha o absurdo, né? E aí ele está falando aqui, olha, esse aqui é o argumento principal do pessoal da esquerda, como já era naquela época. As agências internacionais de saúde dizem que não. E de fato, a OMS diz que não. Repara como é que está se formando o mesmo clubinho, né? O mesmo grupo da esquerda mundial e as agências de saúde contra as outras pessoas normais do mundo, né? A mesma turminha que brigava contra determinados remédios e agora está brigando a favor do Tilenol, aparentemente, né? Então, tá aqui a coisa toda e o autismo foi identificado muito antes de existir o paracetamol. Isso não quer dizer nada. De novo, o paracetamol aumenta a chance do seu filho ser autista. Não quer dizer que uma coisa cause a outra, Padilha. Você está fazendo um espantalho. Isso é um argumento inválido no final das contas, né? É uma questão de aumentar a chance, não é uma questão de causar diretamente. Enfim, o Padilha está fazendo essa palhaçada toda aqui e esse é que eu falo o problema. Não deveria ser assim que funciona a medicação. Não deveria ser por argumento político. Quem é de direita toma isso, quem é de esquerda toma aquilo. Não deveria ser assim. Esse pessoal está reagindo porque querem bater no Trump. Da mesma forma como aconteceu na época da pandemia, que eles causaram um monte de morte por proibir o uso de determinados remédios, que queriam causar muitas mortes para poder bater no Bolsonaro, bater no Trump, agora estão fazendo a mesma coisa. Eu espero que o pessoal seja mais esperto, perceba que, olha só, ninguém está obrigando ninguém a nada, ninguém está proibindo ninguém de nada. Converse com o seu médico, só tome remédio se for de acordo com o seu médico. Não tome remédio, nem deixe de tomar remédio por questão política.